casa do vosso Pai. Quantos estão prontos, disponíveis, preparados e querendo receber uma boa palavra do Senhor nessa noite? Você está com seu coração aberto para isso? Quantos querem ouvir do Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia. Vocês sabem que Ele é especialista em surpreender a expectativa dos nossos corações. Amém? Tenho certeza que o Senhor vai falar com você assim como Ele falou comigo. Esses dias eu estive pensando sobre algo e ontem o Senhor saltou essa mensagem ao meu coração. Eu estive pensando, amados, como em tudo na nossa vida nós precisamos perseverar. Já percebeu que, vou começar raso, tá? Percebeu que para a gente conseguir alcançar o shape na academia, a gente tem que ter foco, sim ou não? Disciplina, todos os dias, tem que ir todos os dias, não pode parar, constância, sim ou não? Se vamos iniciar uma dieta, uma mudança de hábito, uma mudança de alimentação, nós precisamos todos os dias nos manter no foco. Se vamos iniciar uma nova formação, vamos estudar, vamos encarar uma faculdade, no mínimo 4, 5 anos, sim ou não? De altos e baixos, trancos e barrancos, mas você precisa estar. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E a questionar. E sobre o reino? E sobre as promessas? E sobre o propósito? Por que muitas vezes iniciamos e paramos? Por que muitas vezes começamos e quando fica difícil, e quando fica pesado, e quando as circunstâncias nos dizem que não, e quando acontece algum empecilho, alguma dificuldade, facilmente o pensamento que nos vem é parar, é desistir, é deixar de lado, sim ou não? Tá difícil demais, vou sair, vou abandonar, vou parar, vou deixar. E eu acredito que é por isso que hoje, se nós formos conversar com muitas pessoas, nós vamos ouvir testemunhos e relatos de pessoas que estão ou estiveram em um lugar de frustração. Por quê? Porque pararam. Porque não perseveraram. E por não perseverar, você nunca vai saber aonde você poderia chegar. E por não perseverar, você nunca vai saber o que poderia ter acontecido. Quantos estão compreendendo o que eu estou querendo falar aqui nessa noite? Na nossa caminhada de fé, nós somos muito ensinados e instruídos sobre fé, sim ou não? Ensinados a crer, ensinados a despertar sobre fé, recebemos palavras poderosas, profecias poderosas, e quando nós recebemos essa palavra, algo é ativado dentro de nós, e a fé que já habita em nossos corações, ela se fortalece, ela cresce, desperta em nós algo, nossa visão ela é ampliada, nós começamos a nos enxergar como Deus nos vê. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, ou no mínimo fazer você pensar e refletir. E sobre quando? Porque, amados, deixa eu te dizer, existem milagres que vão ser instantâneos na nossa vida. Mas existem milagres que eles vão levar tempo para acontecer. E é sobre quando este tempo ele se passa. E é sobre quando
algo aos teus olhos naturais ainda parecem não acontecer. Algo aos teus olhos naturais você ainda não consegue ver, você ainda não consegue tocar, você ainda não consegue usufruir naturalmente daquilo que você creu. E aí os dias começam a se passar, as semanas começam a se passar, os meses começam a se passar, os anos começam a se passar. Quantos estão comigo? E é aí aonde perseverança entra. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: fé caminha de mãos dadas com a perseverança. Pouco se fala sobre perseverar. E vão existir alguns momentos na sua vida que você vai precisar perseverar. Permanecer na porta. Permanecer no seu lugar. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente daquilo que os seus olhos estejam ou não estejam vendo, você persevera. Quantos concordam comigo? Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 6, é um versículo que eu amo muito, que diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Aquele que começou é o mesmo que completa. Só que deixa eu te dizer nessa noite, mais uma vez, esse estado de completar, esse estado de aperfeiçoar, esse estado de trabalhar numa obra que ainda não está perfeita e acabada. Durante esse processo, durante esse tempo, como fica a tua fé? Quantos estão comigo? Eu quero te levar a refletir sobre isso nessa noite, porque, amados, muitos têm se frustrado porque têm desistido. E deixa eu te dizer, o fato de ainda não ter acontecido não significa que não já aconteceu, ou que não irá acontecer. Porque pode estar vivo dentro de você, ainda não foi manifesto, mas existe dentro de você. E aquele que sabe porque sabe, permanece perseverante. Está comigo? Aquele que começou. É por isso que a palavra do Senhor diz que é muito melhor o fim das coisas do que o começo. Mas só desfruta do fim quem persevera para chegar até lá. Quantos estão comigo? Só desfruta do fim quem persevera para chegar até lá. Quantos aqui? Quem aqui tem uma vida saudável, malha, caminha, faz algum exercício físico? Levanta a mão. Glória. Existem aqueles dias, ou todos os dias você acorda disposto, maravilhado, oh, aleluia. É hoje que eu vou arrasar na Leg Express. É hoje que eu vou pegar aquele peso. Nem sempre. Se eu estiver enganada, vocês me corrijam. Não são todos os dias que você acorda pensando no shape. Quem aqui já enfrentou uma faculdade, um ensino superior acadêmico? Levanta a mão. A maioria, em algum momento, vai chegando ali o quarto, quinto período, a vontade é jogar tudo para cima e desistir. Se eu estiver enganado, me corrijam. Sim ou não? Mas só chega lá na foto de conclusão de curso. Só chega lá
naquele raiar do sol para tirar as fotos com a turma. Quem perseverou para chegar até o fim. Quem, animado ou não animado, satisfeito ou não satisfeito, dias bons e dias ruins, dias maravilhados, mas também nos dias maus, sabia o que tinha que fazer, e porque sabia o que tinha que fazer, fazia. Quantos estão comigo? E por quê? Nós que carregamos uma promessa, nós que carregamos um propósito, porque você carrega um propósito, você carrega algo em você poderoso, você carrega algo em você que ninguém mais carrega, porque você é único, você é única. Aleluia! O que Deus tem com você é com você, é do seu jeito, é da sua maneira. As pessoas que Ele tem para atingir, para alcançar, seja o propósito que Ele colocou em você, o dom que Ele derramou em você, que Ele deu a você, é seu. E por quê? E por quê? Com qualquer outras coisas, muitas vezes, nós lançamos o propósito de lado. Nós lançamos a promessa de lado. Ah, mas porque está difícil demais. Ah, mas porque está complicado demais. Ah, mas porque está cansativo demais. A primeira coisa que se exclui é o reino. É o propósito. Quantos estão comigo? Perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera, ela enfrenta as dificuldades, os desafios, o tempo e espera sem desanimar para alcançar o objetivo. A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo que é Jesus. Diante das dificuldades, diante das circunstâncias, só existe dois caminhos. Ou você continua e persevera, ou você desiste e para. Quantos estão comigo? Diante das situações da vida, diante das dificuldades da vida, só existe dois caminhos. Ou você continua crendo em fé e persevera, independente do tempo, independente de quanto tempo isso vai durar, você permanece crendo, você permanece acreditando, porque você sabe quem te chamou e quem te prometeu. Ou você para, desiste, retrocede e nunca vai saber como aquela história poderia ter acabado. E nunca vai saber aonde você poderia ter chegado. E nunca vai saber quem você poderia ter sido. Quantos estão comigo? Aí eu comecei a refletir. E minha cabeça começou ali, ó, o Senhor começou a falar comigo, começou a me lembrar sobre alguns casos e algumas passagens na Bíblia que hoje nós somos muito privilegiados e abençoados porque nós lemos em questões de minutos. Sim ou não? Paramos, lemos a história de Moisés em minutos, lemos a história de José em minutos, lemos a história de Abraão em minutos, mas deixa eu te dizer, na real, não foram minutos, foram anos que se passaram. Anos que se passaram e eles permaneceram firmes, crendo, perseverantes no Senhor.
Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 3. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 3, vou ler na minha versão, encontrei muitas versões, mas na minha diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz perseverança. E ela vai trazer um aperfeiçoamento de caráter. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite para ficar bem claro. Existem milagres que são instantâneos, sim ou não? Acontecem na hora. Tocou, é curado. Tocou, foi liberado algo. Tocou, foi limpo. E existem milagres que vão levar tempo para acontecer na nossa vida. Quantos estão comigo? Quem realiza um milagre muda? Sim ou não? A condição de quem realiza e faz o milagre muda? Não. Não é porque Deus não possa fazer. Quantos estão comigo? Mas é porque em algumas vezes Ele quer nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar o nosso caráter. Aperfeiçoar aquilo que Ele colocou em nós. Quantos estão comigo? Não é que Ele não queira fazer, mas existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas em nós. E o processo faz parte. A perseverança faz parte. Tem algumas coisas que Ele nos ensina, que só vivendo nós vamos aprendendo. Quantos estão comigo? A Bíblia nos diz que a perseverança, ela melhora o nosso caráter, ela fortalece a nossa fé e ela nos traz recompensa. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Porque, amados, deixa eu te dizer, não tem nada a ver com Ele, não tem nada a ver com aquilo que Ele pode ou não pode fazer. Tudo já está feito. Quantos estão comigo? Tudo já está pronto, já está preparado. Mas deixa eu te dizer, algumas coisas vêm para nos ensinar, vêm para nos transformar, vêm para nos libertar, vêm, sabe, para nos mostrar que Ele pode fazer sim, que Ele é capaz de mudar, de transformar, de restaurar, de libertar. Para nos ensinar. Porque deixa eu te dizer, você não é o mesmo de um ano atrás. Quantos entendem isso? Hoje você não é mais o mesmo de um ano atrás. Por quê? Porque de lá para cá coisas foram construídas em você. Entendimentos, revelações chegaram até você. Coisas foram construídas no teu espírito. Você foi aperfeiçoado, amadurecido. Está comigo? E aí eu comecei a refletir e a pensar. E aí o Senhor me lembrou sobre Moisés. Vocês lembram quanto tempo do recebimento do propósito até realmente de fato Moisés voltar como libertador para libertar o povo de Israel? 40 anos. A palavra do Senhor diz que Moisés, quando ele entendeu o propósito, ele era da idade de 40 anos. E ali acontece toda aquela situação onde ele vê um egípcio brigando com um israelita. E ali ele se indigna, vai e mata o egípcio. E no outro dia, quando ele vê dois israelitas brigando, ele vai tentar exortar. E ali eles não recebem, porque traz à memória dele aquilo que ele havia feito. E ali ele se desespera e foge para o deserto. E quando o Senhor torna a aparecer para ele numa sarça ardente,
falando para ele sobre o propósito, falando para ele sobre aquilo que ele iria fazer, que ele iria retornar ao povo de Israel como libertador. A palavra do Senhor diz que Moisés já era de 80 anos. 40 anos se passaram. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Moisés que foi o mesmo Moisés que voltou? Não. Ele precisava aprender algumas coisas. Ele precisava entender algumas coisas. Ele precisava ser pastoreado sobre algumas coisas para o propósito ao qual ele seria levantado. Ele precisava ser ensinado sobre algumas coisas. Quantos estão comigo? 40 anos. E muitas vezes hoje nós, quando recebemos uma palavra, imediatamente nós queremos... Porque, amados, deixa eu dizer, os dias estão acelerados sim. Jesus vai voltar. Ele não está voltando, ele vai voltar. E a palavra diz que nos últimos dias tudo iria acontecer muito rápido, passaria muito rápido. E está tudo muito acelerado hoje. Todo mundo quer tudo muito rápido. Sim ou não? As pessoas estão ficando impacientes. E aí, amados, deixa eu te dizer, quando algo não acontece, começam logo a se questionar, abandonam a fé, criticam ao Senhor, questionam ao Senhor e não pega firme para perseverar. Estou me fazendo entender nessa noite. Existem palavras que o Senhor liberou para pessoas aqui que não podem ser abortadas. Existem propósitos que o Senhor depositou aqui que não podem ser abortados, que não podem parar, que você não pode desistir, que você não pode retroceder, porque lá atrás não é o seu lugar. Aleluia! Aleluia! Tá pronto? Aí o Senhor me levou para Ana. Meu Deus! Você sabe quanto tempo Ana passou orando para engravidar de Samuel? Deixa eu te dizer. Não vou abrir, vou só narrar, tá? Para a gente ganhar tempo. Mas Ana, ela era uma mulher considerada estéril. Ana casou e aí o sonho da vida dela era dar um filho ao seu marido. Naquela época, o homem podia casar com mais de uma mulher e aí ele tinha Penina. Penina, por sua vez, tinha muitos filhos. E todos os anos, como era de costume, eles desciam para apresentar sacrifícios ao Senhor. E todos os anos, Penina humilhava Ana. Ano após ano. Abram aí em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 7. Todos encontraram? No 6 diz o seguinte: Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Ano após ano. Deixa eu te dizer, tem alguns familiares, alguns amigos que têm parentesco com Penina, não tem não? Algumas circunstâncias que têm parentesco com Penina hoje, né não?
para dizer para você: eita, olha! E cadê? Que não aconteceu ainda. E cadê? Que você ainda não está vivendo. Mas rapaz, e você não sonhou isso? E você não disse que ia viver isso? Parentesco com Penina. Mas deixa eu te dizer, a palavra do Senhor diz que ano após ano, Ana era humilhada. Penina passava os seus filhos na sua cara, porque ela não conseguia dar um filho a Eucana. Sabe quanto tempo isso durou? 25 anos. 25 anos Ana orando para engravidar do seu primeiro filho. Quantos estão comigo? Mas aí eu te pergunto, Ana foi uma mulher com uma história perseverante, de alguém que não desistiu, de alguém que não blasfemou, que não questionou, porque todos os anos ela estava lá. Até o dado momento da história que nós sabemos como tudo se desenrola, quando ela vai ao templo e ela ora, e ele vê ela chorando, ela estava numa condição tão tomada, que a palavra do Senhor diz que o profeta, quando olhou para ela e a viu orando, pensou que ela estava embriagada, de tão tomada que ela estava, jogada ali, clamando ao Senhor por algo em sua vida, clamando ao Senhor por viver e desfrutar de uma promessa. Quantos estão comigo? E a palavra do Senhor diz que após ela ter saído dali, no outro dia ela teve relação com seu marido e engravidou. E uma coisa que pouco se ensina, ela consagra Samuel ao Senhor, diz que se tiver um filho, ela vai devolver ao pai. Mas uma coisa que pouco se fala, que pouco se prega, é sobre os outros filhos que Ana teve. Porque deixa eu te dizer, quem persevera recebe muito mais do que aquilo que esperava. Quem persevera recebe muito mais do que aquilo que estava esperando. Ana pediu ao Senhor por um filho, mas se você for lá no capítulo de número 2, no versículo de número 21, você vai ver que Ana ela teve mais 5 filhos, entre meninos e meninas, porque ela foi perseverante, porque ela não desistiu, porque ela permaneceu crendo, porque ela permaneceu firme, acreditando. Ela pôde viver e desfrutar daquilo que o Senhor, Ele havia preparado para ela. Deixa eu te dizer, amados, por que, pastora? Porque nem sempre ou nem tudo hoje, escuta o que eu vou te dizer para alguém aqui nessa noite, nem tudo que você está vivendo hoje pode ser exatamente aquilo que você estava esperando viver. Pode ser exatamente aquilo que você está querendo viver. Você pode não estar no lugar onde você deseja estar, mas deixa eu te dizer, isso não significa que você não vai chegar lá. Você só não vai chegar se você desistir, se você parar, se você retroceder, se você abandonar, mas se você perseverar. Aleluia! Aleluia! Pai, eu ainda não entendo. Pai, eu ainda não sei como. Pai, eu não sei como você vai fazer, que maneira você vai fazer, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei. Aleluia! Amados, quando você desiste, você perdeu a sua fé e deixou de acreditar naquele que tem o poder para transformar toda e qualquer situação.
Porque Ele tem o poder para isso. Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Quantos estão comigo? José. Meu Deus. José do poço até o reinado. Cata com o irmão que está do teu lado aí. 13 anos. 13 anos. Aquilo que você lê em questão de minutos assim, caiu na prisão, foi lá no poço. Mas deixa eu dizer a vocês, são homens e mulheres feitos da mesma estrutura carnal e emocional que você. Já pensou uma mulher querer gerar um filho e orar por esse filho 25 anos? Já pensou alguém inocente amar seus irmãos, compartilhar com ele dos sonhos e seus irmãos tramarem entre si para te jogar, para te vender e te jogar num poço? E por misericórdia do Senhor, porque deixa eu te dizer, você acha que Ele não está trabalhando, mas Ele está. Você acha que Ele não está fazendo, mas Ele está. É porque ainda, muitas vezes, para você parece muito pequenininho. É tão pequenininho que parece insignificante para o montante que você quer ver. Mas o simples fato de um dos irmãos terem se arrependido e ter voltado e ter dito assim: vamos tirar e vamos vender como escravo. Vamos voltar, vamos tirar ele daquele poço e vamos vender como escravo. Tirou. Acredito eu que José, quando estava ali dentro, que ouviu as vozes dos irmãos voltando, o coração dele se encheu de esperança, se arrependeram. Vieram me tirar daqui. Eu não. Tramaram outra coisa. Venderam o irmão. Poço, vendido como escravo. Já imaginou alguém que era tratado como príncipe, com todas as regalias dentro da casa do seu pai, ser vendido para ser escravo? É encontrado por Potifar, vai para a casa de Potifar. Agora o homem íntegro, jogado no poço, vendido como escravo na casa de Potifar, é visto como estuprador, prisão. Estou te contando e fazendo questão de contar, porque eu tenho certeza que essas partes da vida que José viveu, ele também não queria viver. Assim como você também pode não estar querendo viver o processo que você está vivendo. Está comigo? Você pode não estar gostando do processo que você está vivendo agora, mas deixa eu te dizer, faz parte da tua história. E não é o que acontece, é aquilo que você faz com aquilo que te acontece. A palavra do Senhor diz que em todo tempo José permaneceu confiante. José não abandonou a sua fé, não abandonou o seu Deus. Prisão, promessa de vai quando eu tiver. Esquecido na prisão, esqueceram ele lá. Mas deixa eu te dizer, quando chega o tempo, para aqueles que permanecem, para aqueles que não desistem, para aqueles que perseveram até o fim. Pastora, vão se levantar situações sim, para te fazer parar, para te fazer paralisar. Mas mais uma vez eu digo, não é sobre aquilo que acontece, é sobre aquilo que você faz, é sobre a maneira que você reage àquilo que te acontece. Está comigo? O sonho,
Alguém procura José na prisão e diz que aquilo tem um homem de Deus, ele revela sonho. José revela o sonho. Mas, amados, deixa eu te dizer, uma historinha que eu estou contando para você aqui, em questões de minutos, durou 13 anos para acontecer na vida de José. Aí eu e você, porque a gente fica contabilizando no dedo, né? Mas por que já passou uma semana, já passou um mês, já passou um ano, já passou não sei quanto tempo? Mas por que levantou isso? Mas por que fulano disse aquilo? Mas por que aconteceu aquilo? Deixa eu te dizer algo. Aquele que começou, ele é responsável para terminar. Deixa ele terminar. Se não acabou ainda, é porque não está completo. Não está acabado. A obra ainda está acontecendo. Mas um fator que eu quero despertar você aqui nessa noite. Sacode o irmão que está do teu lado e fala para ele: tão quanto importante é você crer, é você perseverar crendo, é você se manter crendo, é você se manter confiante, é você se manter todos os dias. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano, 2 anos, eu sei quem me fez a promessa. Quem me fez a promessa é fiel. Ele não se esqueceu de mim, ele nunca se esquece. Ele nunca se esquece. Quantos estão comigo? Ele nunca se esquece de você. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5. Sabe o que é o que acontece? É que muitas vezes a gente fica tão focado sobre aquilo que não importa, que não desfruta no processo daquilo que Ele está construindo em nós. Quantos conseguem entender isso? Aí eu torno a dizer, não é porque ainda não aconteceu de fato aquilo que os teus olhos estão esperando grandioso acontecer, que não existe milagres diários acontecendo todos os dias e muitas vezes você não está percebendo. Existe graça e favor todos os dias se manifestando. Então, amados, deixa eu te dizer, mais importante do que passar é como você está passando. Porque até o perseverar não vem de você mesmo. Porque não é na sua força nem na sua dependência. Sabe o que é que muitas vezes nos faz, eu me incluo, tá? Nos faz nos perder no meio do caminho. Por quê? Deixa eu te dizer, eu tenho certeza, amados, que existiram dias ruins também, sim ou não? Em Ana, se a gente for ler a palavra do Senhor, diz que o profeta viu Ana numa condição tão lamentável. Tão lamentável, imagino eu, o coração daquela mulher, ela devia estar ali esbagaçada. Numa situação boa, não. Vão existir aqueles dias de pressão mesmo, que vem ali para, sabe? Pressionar você de uma maneira para querer te fazer jogar tudo pro alto. Para querer te fazer, sabe, parar, desistir. Mas são nesses momentos que você precisa saber para quem e para onde você está indo. Para quem você está olhando.
Para onde os teus olhos estão fixos? Porque só permanece perseverando quem mantém os olhos fixos nele. Quem tirou os olhos se perde. Deixou de olhar para ele, se perde. Porque vai começar a olhar. Ah, mas porque o irmão fez isso. Ah, mas porque a pastora disse aquilo. Ah, mas porque o tempo. Ah, mas porque isso aconteceu. E começa a olhar para as circunstâncias. E começa a olhar para as situações. E começa a olhar para o que aconteceu, para o que não aconteceu. Se perde. Quantos estão comigo? Todos abriram Romanos capítulo 5? Menos eu. E a telinha não está funcionando hoje. Romanos capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos o pleno acesso pela fé. E esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação, ela produz, repitam assim comigo, perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele mesmo nos outorgou. Aleluia. Aleluia. Esses versículos nos dizem tudo. O nosso lugar de justiça, aonde nós estamos, que nós podemos crer e ter fé no lugar que Cristo nos colocou. O nosso acesso pela fé, pela graça nós obtivemos, mas não somente isso, aí ele fala que também nos gloriamos nas tribulações, porque são nelas. São nelas. Mas vocês já pararam para pensar? Passar por dificuldade, ninguém quer. Sim ou não? Dizer que é algo que nós queremos, não é. Dizer que é algo que todo mundo almeja, não quer. Mas você já parou para pensar? Se não existissem esses momentos de dificuldade que nos fazem crescer, seríamos todos um monte de crianças. Sim ou não? E aí ele diz, olha, as tribulações, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. É isso que eu estou dizendo. A perseverança é uma fé alongada. É uma fé alongada. É uma fé que vai te estabelecer quando as coisas demorarem um pouco mais de tempo daquilo que você está pensando. Está comigo? Então, a perseverança, ela vai produzir em você um aperfeiçoamento. Porque ela vai trabalhar em você. Quando você dizer assim, Senhor, já era para acontecer. Não está demorando muito não esse negócio. Mas Senhor, o Senhor não está vendo que o que eu estou passando não? Alô? Sim ou não? Mas Pai, o Senhor não está me enxergando aqui não. E é nesse lugar que Ele vai falar com você, que Ele vai ensinar a você, opa, não é por aí, filha, não é isso que eu quero para você ainda, se abra para isso aqui, tá comigo? A perseverança produz um caráter aprovado.
E o caráter aprovado vai produzir confiança. E a confiança, ela não nos decepciona. A confiança nele, vira para o irmão que está ao teu lado, fala para ele: se a sua confiança estiver nele, não em homens, não em pessoas, mas nele, não vai haver decepções. E a confiança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor. E aí eu fui questionar, fui procurar sobre esse do seu amor. E aqui é um ato de nós sendo amados por Ele. Quando você entender que você é amado por Ele dentro da situação que você está vivendo. Ah, pastora, mas a situação não é muito agradável. Você continua sendo amado e amada por Ele. A confiança vai permanecer. Que independente de você estar entendendo ou não estar entendendo, está desfrutando ou não está desfrutando, mas você entende que é amado, que Ele olha por você, que Ele está vendo você, que Ele está cuidando de você, que Ele está livrando você, você vai permanecer confiante nele. Por meio do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos esses exemplos de homens e mulheres que eu citei, lembre-se de algo. Eles não tinham o Espírito habitando dentro. Bata no seu peito e diga assim: eu sou a habitação do Pai. Ele habita dentro de você. Então deixa eu te dizer, a coisa muda de sentido assim, ó, num giro de 360 graus. Porque você vai ter o auxiliador, o consolador, o conselheiro, aquele que te guia, aquele que te instrui, aquele que vai falar com você. Sabe, amados? Lá eles precisavam de profetas, de reis, que o Senhor usassem aqueles homens para ouvir a voz do Senhor. Hoje não, hoje você pode, por meio do Espírito, se achegar a Ele, ouvir dEle as direções que Ele tem para você. Nesses momentos de insegurança, nesses momentos em que você não entende nada, nesses momentos que podem durar semanas, meses, anos, mas você pode permanecer em perseverança, porque Ele habita dentro de você. Ele está com você. Ele é quem te fortalece. É Ele quem te anima. É Ele quem te coloca para cima. É Ele. É tudo sobre Ele. Aleluia. Aleluia. Ele está em você. Então deixa eu te dizer, começa a olhar para as tribulações e para os acontecimentos de uma forma diferente. Vai produzir peso de glória. Vai produzir aperfeiçoamento. Está comigo? Abre lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 5. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Todos encontraram? O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O Senhor conduz o coração. Lembra? O coração é dele que procede as saídas para a vida. O coração é ele quem vai conduzir o teu coração à perseverança.
Porque deixa eu te dizer, isso tudo é na força dele e não na sua força. É olhando para ele. Se nós formos ver e abrir todos os versículos, eu disse, meu Deus, são tantas as passagens, tantos os versículos. Depois vocês parem para observar, que fala e que nos mostra sobre perseverar. O próprio Paulo, ele precisou perseverar. O próprio Cristo, ele precisou perseverar. Porque Paulo passou naufrágios, Paulo passou prisões, Paulo passou por muita coisa. E deixa eu te dizer, o Senhor, ele nos ensina em todo o tempo, perseverai firmes na oração. Perseverai firmes na comunhão. Perseverai. E ele fala, olha, sejais perseverantes. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Deixa eu dizer, mais uma vez, estamos muitas vezes em um culto como esse, recebemos uma palavra poderosa e algo é ativado em nós. Levamos aquilo, carregamos aquilo, mas deixa eu te dizer, não existe só a fé para o início, existe também a fé para permanecer. Não é só fé para o início, mas é fé para permanecer. Isso se chama perseverança. Eu não saio do meu lugar. Eu não abro mão daquilo que o Senhor me confiou. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Eu não vou desistir. Quantos estão comigo, amados? Deixa eu te dizer, a igreja não pode sair do seu lugar. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. São as obras do diabo que não vão prevalecer contra você. E não você abrir mão daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela, você não foi chamado para desistir na primeira dificuldade que você encontrar. Deixa eu te dizer, amados, naturalmente falando, todos os homens de sucesso que desfrutaram de grandes obras, se você for ler, se você for estudar, nenhum deles prosperou de cara, de primeiro, de início. A maioria começa, quebra, errou, acabou. Mas sabe que não é sobre quebrar, é sobre não desistir. Sabe que não é sobre não estar tudo 100%, é sobre não abrir mão. É sobre não desistir, é sobre não olhar para trás. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Quantos estão comigo? Romanos capítulo de número 15, versículo de número 5. Aleluia. Versículo de número 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Que Deus nos concede perseverança e encorajamento. Dá-lhes também
a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Porquanto tudo o que foi escrito, nada do que foi escrito por acaso. Tudo foi escrito com um propósito. Foi escrito para o quê? Para nos encorajar, para nos ensinar, para que por meio desse ensinamento nós possamos ter o quê? Perseverança e bom ânimo. Aí eu te pergunto, o nosso Deus, ele mudou? Ele mudou? Ele é o mesmo. O mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo de amanhã. Ele é o mesmo, ele não tem variação. Nele não há variação. Ele não quer te abençoar hoje e amanhã ele não quer deixar de te abençoar. Ele não quer algo para você hoje e amanhã ele deixa de querer. Não. Ele é o mesmo. Então tudo que nós lemos aqui, todas essas passagens que nós refletimos, isso tudo vem como ensinamento para nos encorajar, para nos fazer perseverar. Esqueci de Abraão. Não foi? Foi. Abraão. 25 anos. A palavra do Senhor diz que quando a promessa foi feita a Abrão, ele era de 75 anos. E quando veio o cumprimento do nascimento de Isaac, ele era de 100 anos. Mas Abraão, ele permaneceu crendo. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 18. Abraão, ele esperou e não desfaleceu. Romanos 4, 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, ele reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé, repita assim comigo, pela fé, ele se fortaleceu, oferecendo glórias a Deus. Até aí, estando absolutamente convicto. Aleluia. Quem sabe, sabe. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia lhe prometido. Existe dúvida no seu coração sobre aquilo que ele lhe prometeu? Ou você é absolutamente convicto de que ele pode fazer? Você não, na sua força não, você nem sabe como, mas você sabe que ele é poderoso para fazer. Os prognósticos eram todos contrários. A promessa veio, 25 anos se passaram, meu amigo. Eu acho que, assim, vamos lá. Será que o Senhor esqueceu? Passou 1,
Passou os 9 meses, nada cresceu. 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15. Já parou para pensar? Não vou te condenar, nem vou me condenar. Mas passou um pouquinho de tempo, a gente já está arrancando os fios de cabelo. É assim ou não é? Eu quero nessa noite, amado, fazer você refletir, pensar e te levar a ter uma fé alongada, uma fé que não vai desistir, uma fé que não vai parar, uma fé, amado, deixa eu te dizer, que é porque ainda não aconteceu. É por isso que eu percebo, tem muita gente perdida ainda sobre aquilo que não é convicção dentro dela. Recebe uma palavra hoje, amanhã, porque não aconteceu, a palavra não existe mais. Abraão era convicto. Recebeu a palavra, está gestando a palavra. Está gestando a palavra. Você sabe ou não sabe? Precisa de revelação? Busque. Você sabe aquilo que Deus quer para você? Então, aguarda. Só espera confiando. Espera que vai acontecer, que vai se manifestar. Ah, pastora, mas passou 1 ano, 2. Amado, e outra coisa. Não esquece, não. Tá comigo? Não esquece. Não coloca para dentro da gaveta. Aquilo que Deus te chamou para ser, está de pé. Aquilo que Ele disse sobre você, está de pé. Aquilo que Ele te prometeu, está de pé. O que muitas vezes acontece é que a gente aborta. A gente abre mão. A gente desiste. A gente solta. Está comigo? E é isso que eu quero te levar a entender. Tão quanto importante é crer hoje, quanto vai ser aquilo que te mantém crendo. Vai ser aquilo que vai te manter firme, perseverando, crendo, firme nele. Então, amados, deixa eu te dizer, se passou 1 ano, se passou 2, não quer dizer que não vai acontecer. Não se desespera, não aborta aquilo que Deus te falou, não abre mão do teu chamado, não abre mão daquilo que Ele te confiou, não abre mão dos teus sonhos, não abre mão dos planos de Deus na tua vida. Todas as histórias que nós relatamos aqui passou pelo processo do tempo. Não é sobre o tempo, mas é sobre como você passa esse tempo. Eu vou passar olhando para as circunstâncias, olhando para o problema. Meu Deus, se José fosse olhar para aquilo que os irmãos dele haviam feito, a primeira oportunidade quando eles se reencontraram, era para ele ter feito o quê? Agora é a hora. Né? Mas eu acredito que o processo de aperfeiçoamento, quantos estão entendendo o que eu vou dizer aqui? O processo de aperfeiçoamento por meio da palavra, por meio de comunhão, que eles lá nem tinham a palavra escrita para se alimentar e transformação e revelação acontecer de dentro para fora. Mas deixa eu te dizer, o José do Poço não foi o mesmo José que encontrou seus irmãos 13 anos depois. Então o processo de aperfeiçoamento, que a perseverança que nos mantém ali vai fazer em nós, vai nos transformando. Aquilo que era importante, hoje não é mais. Aquilo que nós achávamos que era de um jeito, nos transforma é de outro. Quantos estão entendendo? Mas deixa eu deixar uma semente no teu coração nessa noite. Não abra mão daquilo que o Senhor confiou a você.
Não desista, não retroceda, somente porque você ainda não está vendo. Mas tão importante quanto o primeiro dia que você foi ativado e recebeu a promessa, é você perseverar, crendo e confiando que aquele que te prometeu é fiel e justo para cumprir. É fiel e justo para cumprir aquilo que ele te prometeu. Perseverança. Persevera em oração. Persevera crendo. Não abre mão fácil. Tá comigo? Sacode o irmão que está do teu lado aí para ele, para ela. Sacode mesmo. Diga para ele: não abra mão fácil. Que tipo de filho é você? Filho que sabe quem é. Filho que sabe que é herdeiro. Filho que sabe o que tem. Filho que não abre mão por qualquer coisinha. Tá comigo? Não abra mão, não solte a promessa que o Senhor te fez. Independente do tempo, da circunstância. Eu não sei como você chegou aqui. São muitas histórias em cada cadeirinha dessa. Cada vida é uma história diferente. Mas mais uma vez eu torno a dizer: talvez hoje você não esteja no melhor cenário da sua vida. Talvez hoje você não esteja na melhor parte da sua vida. Mas você nunca vai saber aonde você vai chegar se você desistir hoje. Você nunca vai saber o final dessa história se você parar hoje. Está comigo? Perseverança. Ele é fiel. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Você pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Existe uma obra sendo aperfeiçoada em você. Existe uma obra sendo feita em você. E toda obra, ela não começa, ela começa lá pelos fundamentos. Ela vai criando base, levantando as estruturas, vai trabalhando em você, vai trabalhando nas circunstâncias, até que os teus olhos possam ver. Não fica só, preciso crer, preciso também perseverar. Como eu faço isso, pastora? Como tudo. É a mesma fórmula. Já parou para perceber? No final de todas as pregações é a mesma fórmula. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando fixamente para Ele, ouvindo dEle, buscando dEle, ouvindo as orientações dEle. Não tem força, não sei o que fazer, faz feito Ana, se joga, mas na presença de quem você sabe que precisa se jogar. Só não questiona, continua crendo e acreditando naquele que te prometeu. Quantos estão comigo? Você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite? Quantos receberam essa palavra? Subiu só ela. Só ela. E eu confesso que nesses anos todos, eu nunca havia atentado como eu atentei ontem. E sabe como foi? Eu já vinha pensando sobre isso, sobre essa questão do não parar, não parar, não parar, constância. Tudo na vida a gente precisa se manter constante para ter o resultado. Sim ou não? Para alcançar o resultado, você precisa se manter constante naquilo, né? E eu vinha pensando sobre isso. E ontem à noite, improvável, uma esperança entrou dentro do meu quarto. E quando eu ouvi aquelas voadinhas, por
por trás da cortina. Dá até uma pregação se a gente fosse aprofundar nisso. Aí Saulo, tem alguma coisa aqui? Tá voando. Tem, escuta. Quando a gente viu, a esperança pairou em cima da minha cama. À noite, menino, foi certeiro assim, igual uma flecha no meu coração. A perseverança, ela produz também esperança. Porque quando você acha, tá comigo? Que nada vai acontecer, ou que nada está acontecendo, o Senhor vem e diz para você: tem algo acontecendo sim. Acredita, fica com expectativa, fica com esperança, eleva a tua perseverança. Quantos estão comigo? Então, amados, deixa eu te dizer, quanto importantes são os dias mais fervorosos da sua vida. Os dias que você recebe a promessa, os dias que você recebe a profecia, o dia, sabe, que você está xarabacantarabalabás. São os dias, eu posso dizer que ainda mais importantes, são os dias que você persevera crendo, permanece crendo, independente daquilo que os teus olhos estão vendo, independente das circunstâncias, mas você permanece confiando. Tá comigo? Você recebe essa palavra nessa noite? Você pode levantar as suas mãos para o alto. Estou à disposição. Eita, veio uma, eu esqueci agora. Na hora que eu estava pregando. Aquela que os olhos não tá vendo. Tá comigo? Vira para a pessoa que está do teu lado, fala para ela assim: meu irmão, você vai viver e vai desfrutar de muitas bênçãos que já estão preparadas para você. Você pode se alegrar nessa noite. Você pode, sabe, ampliar a tua perseverança, crendo naquele que te prometeu, crendo naquele que é fiel. Aleluia! Aleluia! Ele é fiel. Ele não mudou e nunca mudará. Ele é o mesmo que te fez a promessa. Ele é o mesmo que te fez a promessa. Olha para ele. Fica com ele. Ei!
trabalhando, Ele está operando. Ainda que você não sinta, você não foi chamado para viver segundo aquilo que você sente, mas você foi chamado para viver por fé. Não viva segundo aquilo que os teus olhos estão ou não estão vendo. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, você permanece crendo, acreditando, confiando. Persevera, fica firme. Pega na mão do irmão que está do teu lado, firme. Segura a mão dele com firmeza. Aleluia! Segura a mão dele ou a mão dela com firmeza. Você vai dizer para ele: fica firme. Fica firme. Pro irmão do outro lado, diga para ele: fica firme. Não saia do seu lugar. Fica firme na promessa. Fica firme no propósito. Fica firme naquilo que ele te chamou. Fica firme naquilo que ele te prometeu. Não saia do seu lugar e você irá viver. Você irá viver e desfrutar de todas as promessas que ele te prometeu. Aleluia! Pai, nós queremos te render graças nessa noite. Obrigado pela tua palavra que nos mantém de pé. Obrigado pela tua palavra que é vida, que é alimento, que nos alimenta e que nos mantém de pé, Senhor. Muito obrigado. Pai, que os teus filhos saiam daqui nessa noite alimentados pela tua boa palavra, entendendo quem eles são, Senhor, se mantendo firmes e perseverantes naquilo que o